pede para participar. Aê! Boa noite, Tudo bem? Mari linda! Boa noite, você? Como é que tá nesse frio? Então, olha aqui. Tô vendo. Tá um gelo. A gente fica aqui paradinha no Eu, tô ach- computador, dá mais frio ainda. eu tava com a blusa de lã, mas me deu um calorão de nervoso, entendeu? Aí eu achei melhor tirar um pouco Pode de ser roupa. que me dê calor no decorrer da conversa e aí eu vou começar a ter que tirar o casaco. Isso, aí a gente vai tirando aí, sem problema nenhum. Podemos começar? Podemos, vamos lá. Deixa eu Eu, pegar, eu vou eu até falo, apoio aqui pro meu celular porque não tá legal. Desculpa. Desculpa. fique em paz. Eu vou colocar até um tempinho, um timer aqui, pra gente não se perder Tá. e acabar não gravando depois a nossa conversa. Tá muito baixo o meu celular. Tá ruim para me ver assim? Não, para ver tá bom. Então tá. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá? Vamos começar então, pessoal. Boa noite para todo mundo. Meu nome é Mariana, eu sou advogada e participo desse grupo Roda de Conversa sobre Adoção. Esse grupo foi criado com o objetivo de informar, né, as pessoas que têm interesse em adotar e dar informações, ajudar, um apoio até de conversa com essas pessoas. Então é um grupo bem bacana que a gente montou aqui em Porto Feliz já faz mais ou menos um ano. A gente fazia conversas, reuniões mensais, né, por conta do começo do ano, e logo pegou essa pandemia, a gente parou por enquanto. Mas eu vou depois falar para vocês até, nós vamos formar um grupo pelo Telegram, se eu não me engano, mas nós vamos colocar para vocês no final, para quem quiser participar, o que seriam as reuniões, né, presenciais, a gente vai começar a fazer essas reuniões pelo Telegram, tá bom? Hoje a gente teve esses dias todos de conversa, né, não foram nem palestras, foram conversas a respeito da adoção, contando, né, de casos de pessoas que adotaram, contando histórias e pessoas que foram adotadas, e hoje a gente vai falar sobre os trâmites legais da adoção, né? Para isso nós temos hoje a honrosa presença da nossa amiga a doutora Renata Riviti. Ela tem um currículo muito chique, eu vou ler o currículo dela, porque a mulher é ó porreta. Ela é promotora de justiça e assessora da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo, no Centro de Apoio Operacional na área da Infância e Juventude. Ela é mestre em Direito Internacional, com foco no Direito da Infância, pela Loyola University de Chicago. E tendo atuado, que eu acho para mim a coisa mais importante, ela atuou como promotora aqui na cidade de Porto Feliz, super love. Ficou aqui uns 10 anos, né, na ocasião que a gente se conheceu. Aliás, eu queria que você arrumasse uma postagem que você fez no Instagram, porque você falou, Renata, que eu era uma menina. Era. No tempo do tempo não sou mais, entendeu? Imperdoável, é uma baby ainda. Linda. Sabe? Do tempo verbal não sou mais, entendeu? Então, eu ainda sou. Uma menina de quase 40, mas ainda sou. Era uma menina boxers. Eu fui visitar os seus boxers na sua casa. Sim, a Renata, além de promotora, é amante do cachorro da raça boxer, né? Então ela ia lá, eu tive, minha fêmea que eu tive teve vários filhotes, e ela ia lá ajudar a amamentar os filhotes na mamadeira, entendeu? Então, Renata... Verdade, sem prejuízo das criancinhas. Criancinhas, animaizinhos, você vê que eu gosto dos mais... Sim, ela gosta dos fracos e oprimidos, entendeu? Até dos filhotes de cachorro ela cuida. Ah, beleza, essa promotora. Faltou colocar isso no seu currículo. Na próxima você coloca. Boa. Tá faltando alguma coisa aqui. Seja bem-vinda, Renata, ao nosso bate-papo. Vai ser uma conversa bem descontraída, como deu para perceber, né? Eu queria falar que quando você me fez o convite, eu nem titubeei, porque eu tenho um carinho muito grande por Porto Feliz. Foram 10 anos morando e trabalhando na cidade. Meus 2 filhos nasceram enquanto eu morava aí, cresceram aí, estudaram no coleginho. De 2001 a 2011, uma vida maravilhosa que eu tive em Porto Feliz e tenho ainda muitos amigos, visito. Então é uma alegria, eu nem titubeei em aceitar seu convite e fico muito feliz, porque tudo que envolve Porto Feliz me é muito caro.
Então, muito obrigada pelo convite, estou à disposição de vocês. Ah, muito obrigada. Nós vamos precisar, com certeza. Vamos bater na sua porta, Tem com duas certeza. primas minhas lindas me assistindo, não acredito, Paula e Fernanda. Amo vocês, Olá! Tá vendo que delícia? Renata, é o seguinte, vamos conversar primeiro o que eu queria saber com você, o que é necessário, né, para que uma criança seja considerada apta para ser adotada. Como que funciona isso? Uma criança apta a ser adotada, eu acho interessante começar com essa pergunta, porque as pessoas às vezes têm a ideia de que a criança que está num serviço de acolhimento institucional, num abrigo, como chamam, está automaticamente apta para adoção, e isso é um mito, isso não é verdade. Confunde-se a figura atual do serviço de acolhimento institucional, o nome correto é esse, com o antigo orfanato, né? Onde ficariam em tese órfãos. Não é mais o caso. A gente tem uma legislação própria, o Estatuto da Criança e Adolescente, que traz essa figura do serviço institucional, que tem toda uma legislação própria que regula e regulamenta, e que determina que o serviço de acolhimento institucional é a última medida, a última, é a mais gravosa e a excepcional medida de proteção prevista no ECA, e ela tem que ser excepcional, tem que ser temporária e deve existir tão somente enquanto se viabiliza a reintegração familiar ou a colocação dessa criança ou adolescente numa família substituta para fins de adoção. Então, é algo que as crianças que estão dentro do serviço de acolhimento não necessariamente estão aptas à adoção, podem estar ali num processo de reintegração familiar, tá? Esse é o primeiro ponto. Para uma criança estar apta para adoção, ela tem que ter, os pais têm que ter sido destituídos, tem que ter sido decretada a extinção do poder familiar dos pais. Uma vez decretado extinto o poder familiar dos pais, essa criança, portanto, pode ser entregue livre de embaraços para a adoção. Tá, joia. Uma coisa que você comentou até a respeito de insistir na família biológica, né, ou família extensa, que algumas pessoas falam, né, a respeito disso, por que às vezes a gente vê, é uma insistência que a gente vê de um lado, lógico, né? Às vezes eu tenho a impressão de que insiste-se muito em reinserir essa criança na família biológica. Um exemplo, eu vi um caso outro dia aqui na cidade de uma criança de 12 anos, que desde que praticamente nasceu, estava, né, o Ministério Público, a assistência social, estava lá em cima tentando reinserir ela na família, dava guarda para o pai não tinha juízo, dava guarda para a mãe, não dava. 12 anos se passaram, graças ao bom Deus, essa menina, apesar da idade, que é uma idade super difícil de ter pessoas interessadas em adotar, ela conseguiu uma família. Mas às vezes eu percebo que tem uma insistência muito grande nessa reinserção nessa família. Até que grau isso, se é que existe alguma norma que fale, até quanto, né, teria que reinserir essa família, até que grau de parentesco teria que reinserir essa criança, ou até quando vocês tentam reinserir? Como que funciona? A que ponto vocês chegam e falam, não chega, não dá mais? Perfeito. Na verdade, essa pergunta, quando você fala vocês, né, quando a gente lida dentro do sistema de garantia de direitos da infância e da juventude, que é trazido pelo Estatuto da Criança e Adolescente, que é uma legislação própria, ela prevê todo um sistema, é um sistema próprio de garantia de direitos de infância. Isso envolve o sistema de justiça, né, Defensoria Pública, Ministério Público, o juiz, e envolve toda uma rede de proteção administrativa, nada judicial. Então, a gente tem importantes obrigações legais da rede de proteção, da assistência social, de promover direitos e trabalhar as famílias, saúde, educação. Então, são todos órgãos e sistemas e equipamentos integrantes desse sistema de garantia de direitos e responsáveis pelo bem-estar das crianças e das famílias. É importante trazer isso para reflexão, porque quando a gente pensa numa criança ou adolescente que é retirado da sua família de origem, ou que está ali sendo mantido, mas com violação de direitos dentro da sua família de origem, a gente não tem como não fazer um paralelo, né, com o quão bem funciona esse sistema.
administrativo que deve preceder ao ajuizamento de qualquer ação na justiça. Antes de alguma coisa virar judicial, a gente tem CRAS e CREAS, eu não sei quão familiarizadas as pessoas estão com essas terminologias, mas são equipamentos da assistência social que têm incumbência legal de trabalhar vínculos familiares, de trabalhar repasse de rendas e benefícios, de trabalhar com violações de direitos, tentando fortalecer famílias e por legislação, né, o nosso sistema jurídico determina a convivência familiar é obrigatória e é prioritária com a família biológica e de origem. Então, quando a gente fala de um pai e de uma mãe que não tem juízo, a gente pode estar falando de eventualmente, uma família que necessita e precisa de algumas intervenções de saúde, de assistência social, de educação, de suporte, de orientação e encaminhamento para que consigam exercer adequadamente a sua função parental. Muitas vezes apontam os dedos e julgam uma família desestruturada ou disfuncional, sem atentar para o que não está sendo ofertado, que é a obrigação por lei, previsto na nossa Constituição Federal, previsto em toda a legislação esparsa, inclusive no ECA, essa obrigação de assistência às famílias, porque não se cuida de uma criança sem cuidar da família dela. Nenhuma criança fica bem se a mãe não estiver bem, se o pai não estiver bem. Né? Então, a gente vê uma criança numa família em que o pai sofre de problemas psiquiátricos graves, problemas com álcool, eventual situação de violência familiar, não se cuida dessa criança se a família dela não estiver recebendo o devido cuidado e atenção. O que acontece muitas vezes é que, isso é importante a gente fazer essa reflexão, porque o que acontece muitas vezes é que se a gente não tiver o mínimo de cuidado em relação ao que nós precisamos, como poder público, ofertar de suporte para as famílias desabrocharem e viverem com segurança, e eu posso atestar e garantir com absoluta tranquilidade que é muito possível e viável, sim, com o pessoal treinado e equipado e preparado, restabelecer e florescer famílias. Então, quando vocês trazem você me traz essa angústia de quanto tempo deve se insistir, eu entendo perfeitamente essa angústia, mas eu respondo com a seguinte afirmação. Muitas vezes o sistema de proteção não está preparado, treinado, adequadamente funcionando de uma forma como deveria acontecer na lei, para que isso seja rápido. Quando isso funciona muito bem, não existe essa demora toda, porque ou essa criança vai restabelecer, vai ser reintegrada na família com segurança, com suporte do poder público, com a rede de proteção dando o suporte, ou logo vai se observar, porque a rede está há muito tempo acompanhando a família e já percebeu que os esforços foram em vão, e ela vai estar liberada e, portanto, apta, né, a partir dos procedimentos necessários para ser colocada em adoção. Então, quando a gente vê essas situações em que se arrastam e se arrastam e se arrastam, não necessariamente é porque a legislação ou o nosso sistema não funciona bem. Eventualmente, aquela estrutura local não está funcionando como deveria no suporte. Esse suporte funciona adequadamente, ou garante logo o retorno para casa, ou garante logo a colocação em família substituta. Porque quanto mais a gente demora, mais direitos da criança a gente está violando e mais revitimizante fica essa situação. Seja mantendo com uma família adoecida, né, privando essa criança de uma família sadia, seja própria, seja substituta. Tá ótimo. Porque às vezes a gente também percebe, eu, né, do lado de fora, vendo essa situação toda, eu fico pensando assim. Também, que quando fala em crianças aptas para adoção, vamos falar agora em português, claro. A gente está falando de crianças que o poder público identifica. Então, identifica na escola, de maus tratos, negligência, identifica na saúde, identifica várias portas de entrada para chegar no sistema de justiça uma criança sofrendo maus tratos. Só que quem frequenta todos os serviços públicos, seja educação, seja saúde, seja assistência social, geralmente são os mais desfavorecidos. De modo que a gente acaba tomando providências de separação e de rompimento de vínculos e de famílias, geralmente em relação às famílias realmente que utilizam o sistema público e as mais vulneráveis. O que não significa que não existam terríveis casos de maus tratos em famílias mais endinheiradas que a gente sequer fica sabendo. Então, é uma situação delicada, por isso que a gente tem que ter uma estrutura muito bem qualificada e estruturada para trabalhar essas famílias com menos julgamento e com mais suporte e apoio, para que a gente evite situações traumáticas e para que a criança logo tenha os seus direitos garantidos, com uma família própria adequada, ou com uma família substituta, mas tudo feito de modo seguro, sem violação de direitos da própria família e de todas as pessoas envolvidas. Tá joia.
Outra pergunta que eu tenho para fazer. Entregar um filho para adoção é crime? Nossa, Eu tô lá, tenho um filho, poxa, não posso cuidar, sei lá, não quero. O que eu faço? Eu posso entregar? eu falo com absoluta alegria e satisfação que a entrega de um filho para adoção é um ato de amor, de muito amor, Sim. né? Mas ele vem carregado de muito preconceito e muito ranço, né? E quando eu estava em Porto Feliz há muitos anos, eu tive um inquérito civil que eu instaurei. Inquérito civil é um instrumento que a Promotoria de Justiça tem para investigar eventuais irregularidades, que era tratamento inadequado de mães dentro do sistema hospitalar, quando elas tinham esse contexto de entregar os filhos para adoção. Porque eu tive um parecido na comarca seguinte, que eu fui, Jacareí, a mesma coisa, porque é muito claro, né? A gente se depara com situações em que a mãe chega no hospital dizendo: eu não quero nem ver, eu não quero essa criança, eu não tenho condição. E ela os olhares, né, de julgamento, de desaprovação. Que mãe é essa? Que mulher é essa? A própria família começa julgando, então a família julga essa mulher, né? A mãe dela, as irmãs dela, ela chega no hospital, as pessoas olham torto. Eu lembro de um caso específico que gerou a instauração de um procedimento que a enfermeira insistia: mas você não quer ver, não quer amamentar? Sua filha é linda, insistindo naquela tortura. E chegou num ponto que a mulher falou: então eu quero ela para mim. Mas assim, foi uma pressão que levou a uma situação absolutamente violadora da mãe, violadora da criança, que poderia estar numa situação infinitamente de maior proteção. Existe o artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente, está até aberto aqui, quer ver? Ó, eu vou ler para vocês. Artigo 19, é direito da criança... Não, perdão, me perdoa. Está escrito aqui... Ai, bom, depois eu leio. Tava aqui. Ah, aqui, ó. A gestante, 19A, a gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar seu filho para adoção, antes ou logo após o nascimento, será encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude. E aí, aqui começa a discorrer sobre todos os direitos dessa gestante. E, para isso, tem um provimento do Tribunal de Justiça, tem uma cartilha maravilhosa do TJ de São Paulo, que é utilizada em todo o Brasil. E, a partir daí, surgiram vários movimentos de acolhida, de apoio a essa mãe que quer entregar o filho para adoção, exatamente para romper esse preconceito, esse ranço, né, de julgamento, de apontar os dedos, de forçar uma situação eventualmente mais violadora para todos os envolvidos. Então, hoje, a palavra de ordem é acolher essa mulher com respeito, sem questionamentos, acalmando. É muito interessante, porque eu fiz uma vez um estudo com o setor técnico do juízo de Jacareí. As técnicas fizeram um levantamento de uns casos em que elas me relataram algumas situações em que algumas mães que entregaram, né? A gente não tem muitos casos, mas alguns casos de mães que entregaram, a preocupação delas. Elas ligando depois: meu filho tá bem? Onde que ele tá? A família toda, né? Então demonstra aquele carinho genuíno, a preocupação que o filho esteja bem. Então, essa mulher tem que ser acolhida com respeito, com delicadeza, com compreensão, sem se apontar o dedo, sem julgamento, e tudo que ela quer saber é que o filho estará bem, né? E ela tem uma culpa grande com ela mesma. Isso é inevitável. Não precisa nenhuma das outras pessoas ainda por cima tratá-la com desrespeito ou com julgamento. Então, sim, não é crime. Existe uma lei que determina no estado de São Paulo que em todos os hospitais ficam afixados e, aliás, verifiquem-se no hospital aí de Porto Feliz tem isso afixado. É direito da mulher entregar os seus filhos para adoção e tal. É uma lei que determina que isso esteja escrito em todos os hospitais, exatamente para que a mulher saiba que ela tem esse direito e que todo o corpo de atendimento do hospital saiba desse direito dela e não a reprima por essa atitude. Seria interessante, de repente, o Estado, né, no geral, preparar melhor, né, os funcionários de posto de saúde, de hospital, essas coisas, para poder informar e poder acolher essas mulheres também, né, para não ter esse problema, né? Seria interessante que tivesse um trabalho para orientar, né? Mas qualificação, treinamento, formação de profissionais é chave em todas, absolutamente todas as áreas. Se você não tem um
assistente social muito preparado e treinado, e quando eu falo isso, eu estou falando de permanência, de educação permanente, capacitação permanente, não é ter um curso, fazer uma aula e acabou. Porque quando a gente está lidando com vidas, seres humanos, com tragédias de alta complexidade, e demanda um treinamento, um conhecimento dos fenômenos que rodeiam as famílias, o fenômeno da violência, o fenômeno da violência intergeracional, intrafamiliar, é tudo muito complexo. Não dá para a gente pensar num atendimento de qualidade no hospital, no CREAS, no CRAS, no Serviço de Acolhimento Institucional, dentro do fórum, em nenhum lugar se não tivermos profissionais treinados. Isso inclui advogados bem treinados, promotores de justiça bem treinados, né, em cada uma das áreas de atuação. Em tudo é relevante o treinamento e a capacitação. Então, você está coberta de razão. Sim, todo o pessoal de saúde merece que seja informado e qualificado para um atendimento respeitoso como esse que a gente está conversando aqui. Tá joia. Pessoal, só estou avisando que eu estou vendo as perguntas, estou pegando as perguntas, nós vamos colocar essas perguntas aqui na nossa conversa também, fiquem tranquilos, tá bom? Agora, o que eu queria saber, Renata... Eu me empolgo e você me passou uma lista de 550 perguntas e eu preciso ser mais enxuta, senão a gente não vai fazer isso hoje. A gente faz em 2 lives, 1 hora, depois a gente pega a outra, entendeu? Aí vai longe. Como que é o procedimento da adoção após a destituição do poder familiar? Tirou o poder familiar da criança, né? Os pais não têm mais poder nenhum sobre aquela criança. Como que começa a adoção, o procedimento mesmo da adoção? Na verdade, o procedimento de adoção, ele é muito singelo e muito simples, né? O mais complexo é exatamente a extinção do poder familiar. A extinção do poder familiar é uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público. Existem situações de consolidação de adoção, alguém que já está com uma criança há muitos anos e ela já quer consolidar com a adoção, não tem litígio nenhum na família, e aí entra com uma ação de adoção e os próprios requerentes da adoção pleiteiam a destituição do poder familiar, que é uma condição jurídica para que a adoção seja feita, pleiteia isso na ação. Mas como regra, nesses casos de litígio, nessas situações de infância, de proteção, de situação de risco, o Ministério Público ajuiza a ação de extinção do poder familiar. Então, entre aspas, é uma ação litigiosa entre Ministério Público e a família biológica, a mãe, o pai, os pais biológicos, tá? Isso é bastante complexo, tem que ser ajuizado em situação extrema, com farta documentação, demonstrando todas as tentativas, esgotamento das tentativas de manutenção dessa criança na família. Então, tem requisitos bastante criteriosos, porque é uma medida drástica, extrema, você destituir alguém do poder familiar dos filhos. Principalmente quando eles estão lutando contra, né? Nesse contexto, isso é mais complexo, isso pode ser mais demorado. Uma vez que a sentença pela extinção do poder familiar e isso já está definido e transita em julgado, aí o processo de adoção, artigo 66 do Estatuto da Criança e Adolescente. O artigo 66, a partir daí, o casal, a família, não é um casal, pode ser né, não necessariamente um casal, uma única pessoa adotante, mas a família que pretende adotar, a pessoa que for adotar é chamada no cartório do fórum para assinar um pedido de adoção que sequer necessita de advogado e de procedimento formal. É algo absolutamente simples, é um formulário padronizado do Tribunal de Justiça que peticiona pedindo a adoção. O que vai ser checado nesse pedido de adoção? Se de fato existe algum óbice jurídico. Então vai checar se existe a extinção do poder familiar, já transitou em julgado, se já tem essa prévia. E se é alguma situação em que a criança já foi colocada antecipadamente nessa família, né, antes da extinção, vou falar sobre isso depois, e como está o estágio de convivência, se está positivo, se a criança está bem atendida. São essas 2 verificações. E aí, então, sai a sentença de adoção. É coisa muito rápida, porque não tem contraditório, não tem a outra parte, não tem os pais no outro ponto. É um pedido unilateral, porque não há óbice jurídico nenhum. Isso é vantajoso, inclusive, porque os adotantes não têm nenhum tipo de contato ou relação com os pais biológicos, porque essa relação já foi extinta por ação da Promotoria de Justiça. Então, é simplesmente um pedido de consolidação da adoção. Então, quando a pessoa que está com a criança já em estágio de convivência com uma criança e esse processo de adoção demora muito, seria por conta da demora da destituição do poder familiar, por isso que demora tanto? Exatamente.
Aí o que que acontece? Entendi. O processo, existe o devido processo legal, né? A gente tem um rito que nós temos que seguir e formalidades legais que precisam ser observadas sob pena de anulação daquele processo. Ninguém quer um processo anulado depois. Então, a gente tem que tomar... Existem procedimentos obrigatórios que têm que ser observados, ritos, né? Fases processuais obrigatórias. E às vezes, quando os pais não questionam, não litigam, ficam revéis, não contratam advogado para se defender, muitas vezes estão em situação de rua e tomam um rumo incerto, às vezes aí vai mais rápido, né? Mas existem alguns pais que litigam, que brigam, que questionam. E aí isso pode demorar um tempo. Uma causa, às vezes, muito grande de demora também é quando a pessoa está em lugar incerto e não sabido. E aí é obrigatório que a gente tente, e você como advogada sabe, Mari, é obrigatório a gente tente procurar essa pessoa. Tente esgotar as possibilidades de procurar essa pessoa. E aí isso pode demorar um tempo, porque daí a gente faz uma pesquisa, descobre que essa pessoa tem um endereço em Sergipe. Vai ter que tentar citar essa pessoa em Sergipe. Isso é um devido processo legal que não tem como fugir. Porque se a gente tem um endereço nos autos e não tenta encontrar essa pessoa, depois ele pode ser anulado, porque a pessoa tem o direito de ser notificada da ação. Então, são pequenos percalços e incidentes judiciais que podem sim causar uma maior lentidão. Não é nem questão de demora da justiça em si, é demora do sistema, porque demanda, às vezes, localizar, procurar, enfim. Às vezes, a sentença ainda sai rápido, mas aí recorre, vai para o tribunal. No tribunal tem todo um trâmite, demora também, porque tem o recurso da defesa. Então, isso tudo pode acarretar uma demora maior do que a desejada. Por outro lado, o que acontece? Penso que hoje já seja algo muito tranquilo, não foi sempre assim, mas hoje em dia é. Existe a possibilidade de a suspensão do poder familiar, enquanto não é extinto definitivamente, suspende-se e antecipa-se a colocação dessa criança numa família substituta cadastrada. Por que se faz isso? Para prestigiar o direito da criança à convivência familiar. Isso é um direito fundamental previsto na Constituição Federal, é um direito sagrado da criança em ser criada por uma família. A criança não pode permanecer por conta dos prejuízos incalculáveis para a sua saúde física, mental, social, relacional, neurológica, de ser criada dentro de um abrigo de forma institucionalizada e coletiva. Então, por conta do direito fundamental, e é isso a base para se garantir a colocação antecipada em família substituta, é o direito da criança, né, de ser criada no meio de uma família. Então, é com base nesse princípio básico e constitucionalmente garantido que eventualmente essa antecipação acontece. No entanto, essa antecipação tem que ser cercada de muitos cuidados, porque ninguém deseja e ninguém quer, né, numa situação de grande conflito e de incertezas, ninguém quer que essa criança seja colocada dentro de uma família e corra o risco de depois ser tirada dessa família, né? Sim. Por isso que eu volto para aquela minha frase lá do início da nossa conversa. A importância do trabalho feito pela rede de proteção extrajudicialmente, que acompanha essa família há muito tempo, que tem documentado todo o trabalho feito, que é treinada, capacitada e consegue demonstrar tecnicamente a inviabilidade absoluta de manutenção dessa criança na família. Nesses anos todos, eu estou no Ministério Público há 22 anos, mas eu trabalho com infância 15, 16, e graças a Deus nunca aconteceu de eu ter um caso de colocação antecipada em família substituta e depois retornar, nunca. Mas o cuidado que a gente tem que ter é de ter muito fundamento técnico, e isso é chave. Não pode ser uma ação leviana, assodada, sem respaldo e sem fundamento. Tá. E esse processo de destituição do poder familiar, assim que o juiz sentenciou, tira o poder familiar daquela mãe ou daquele pai dessa criança. Esse processo pode ser desfeito? Pode voltar pro pai e pra mãe depois disso tudo? Uma vez transitado em julgado, não, tá? Existe a figura, na verdade, existe a figura da restituição do poder familiar. E eu já entrei com uma ação para restabelecer o poder familiar que tinha sido extinto. Mas é uma situação... por exemplo, no caso específico que eu ajuizei em Porto Feliz, era uma situação... aliás, eu evolui muito nesse ponto. Por exemplo, hoje, conforme a idade, o tamanho e as circunstâncias e as condições, ainda que eu não vislumbre nenhuma possibilidade desse adolescente, geralmente os mais velhos, retornar para a família de origem, ainda assim, eu não peço a extinção do poder familiar, porque é algo muito forte,
muito complexo. Fica ali na certidão de nascimento da criança, aquela estigma, pais destituídos do poder familiar, é um negócio que vai carregar num documento junto com ela para sempre. Uhum. E pior, né? Existe uma situação que a gente vislumbra que não é caso de colocação em família substituta, que não vai para adoção, seja pela idade, seja porque o adolescente assim não deseja, porque a voz, o desejo, o interesse... Tem crianças e adolescentes que não estão preparados e não desejam essa situação. Isso tem que ser muito preparado, trabalhado, respeitado. A gente às vezes tem a mania... até essa pergunta que fizeram aqui, esse Marcos Salles fez essa pergunta. A voz da criança, né? Na verdade, vamos lá, eu não quero me aprofundar muito, mas o direito à participação, que é exatamente ter a sua voz considerada, é um princípio também que vem da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, reforçado, entrou no nosso ordenamento jurídico como status constitucional, reforçado também dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. A participação significa a criança ter a sua voz considerada, não significa acatada, mas considerada, levada em consideração. E a gente, existem muitos casos que a gente observa que crianças e adolescentes são tratados dentro dos processos com uma visão adultocêntrica, né? Então, assim, nossa, é melhor para a criança, né? Eu sei o melhor interesse dela. Sem ouvi-la, sem ela... estamos cuidando da vida dela e ela não está podendo dizer o que ela gostaria que fosse feito com a própria vida. Então, aqui só uma reflexão, na verdade, a gente poderia aprofundar, isso é algo super interessante para a gente conversar, mas eu só trouxe isso à tona no sentido de... Só para falar que a gente tem N fatores que podem demonstrar que não é um caso de colocação daquele adolescente, por exemplo, numa família adotiva. E em Porto Feliz eu havia ajuizado a ação, havia sido destituído do poder familiar os pais, o tempo passou, esse adolescente continuou sem adoção, com aquele documento, e pior, passou a situação de risco, o adolescente cresceu, a mãe que tinha um problema se recuperou, porque as coisas, graças a Deus, mudam, evoluem, às vezes pro bem, às vezes pro mal, às vezes pro bem. E não existia mais aquele risco de quando era uma criança vulnerável. O adolescente, naquele momento, escolheu, foi cuidar da mãe, não tinha mais nenhuma situação de vulnerabilidade e estava ali aquela mãe destituída do poder familiar. Então, eu mesma ajuizei uma ação para restituição do poder familiar daquela genitora, que era uma situação que eu estava só querendo refletir uma situação que era de fato. Então, é possível a restituição do poder familiar em situações em que se comprove, e são casos excepcionais, mas que se comprove que aquilo atende ao melhor interesse da criança. Não, numa situação de adoção, de colocação em família, não existe nenhuma disso ser voltado atrás, que para que ninguém se preocupe, não existe isso, não é algo para se preocupar. E a adoção também não pode ser desfeita. Depois de adotou, tá lá, sentença filho irrevogável. Tá, joia. Durante o processo de adoção, a criança é colocada na família adotiva, né? Família substituta, né? Durante esse estágio de convivência que é chamado isso. Nesse período, a família substituta pode desistir de adotar aquela criança? Tipo, olha, não deu, não tá certo. Até hoje eu vi um blog, uma blogueira, não sei aonde aí, que tinha adotado uma criança da China, se não me engano. Ficou 2 anos com a criança. Pelo jeito, lá eu não sei como é que é a legislação, mas suponhamos que fosse aqui no Brasil. Se ela está ainda no estágio de convivência, é possível a família falar, não deu, não quero mais. Então, sempre é. Tecnicamente porque a adoção é irrevogável. A guarda provisória não é irrevogável, né? Não é um instituto definitivo. Então, tecnicamente, do ponto de vista de atende ao melhor interesse da criança, não. Sim, horrível, Sabroso. E aí, eu trago um questionamento, já que isso é um grupo, aqui é um grupo de pretendentes à adoção, não é isso? Um grupo de apoio. Sim. Então, eu acho que vale a pena a gente refletir um pouquinho no seguinte aspecto, né? Eu sou muito crítica da forma que assodada, às vezes, que se entrega a uma criança ou um adolescente, né? Principalmente em situação de adoção tardia, isso me preocupa demais, porque me angustia muito, às vezes romanceia-se muito, né? A adoção. Eu olhei, eu sabia que ia ser meu, o amor foi imediato, e isso me angustia muito, porque para crianças mais novinhas, bebês, isso ainda pode ser uma realidade, mas para as crianças, numa situação de adoção tardia, e agora tem se falado muito da importância da adoção tardia, quanto que os números batem, todo mundo quer bebê, mas a maior número são os maiores. Está se falando muito da adoção tardia, o que de fato é maravilhoso e super recomendado, mas junto com essa
com essa com esse incentivo à adoção tardia, eu penso que tenha que vir junto muito treinamento reforçado das pessoas pretendentes à adoção em relação ao que é uma adoção tardia, né? Porque isso, a gente está lidando com seres humanos que têm histórias, que têm passado, que têm lembranças, que têm memórias, e a gente precisa saber lidar com todos esses desafios que normalmente são enfrentados numa situação de adoção tardia. E me angustia às vezes porque naquela linha de adultocêntrica, de não se considerar muito a voz da criança, às vezes eu penso que falta um pouco de tato e cuidado para que essa aproximação de um casal pretendente se dê de uma forma um pouco mais lenta, né? Um pouco mais lenta. Uhum. Eu tive casos bastante traumáticos, porque se antecipou, foi muito rápido. Não, foi passar um final de semana com a família, chorou, não queria voltar para o abrigo, chorou, o amor foi imediato, deu tudo certo, tal. Isso entrega a guarda. E isso, para mim, é muito preocupante. Porque na hora em que se faz isso, sabe aquela... É horrível a comparação, mas eu acho necessária fazer. Sabe a fase da paixão e o amor? Né? Aquela coisa da empolgação inicial. Muitas vezes, e eu participei, estou falando do que eu vivi, casos que eu vivi, que se levou para casa nesse momento, cria-se aquela expectativa incrível na família e na própria criança, todo mundo muito feliz com aquilo, achando que é o amor que vai durar para sempre, só que junto com a realidade do dia a dia, aparecem os desafios da testagem, da criança querendo ter certeza de que não vai ser novamente rejeitada, de que aquele amor realmente é seguro e é sólido, né? Vem a família descobrindo que existem desafios e que ainda não existe um vínculo forte o suficiente para fazer você superar alguns desafios que vão aparecer. Porque a gente supera tudo quando a gente ama. A gente faz tudo pelas pessoas que a gente ama, a gente supera os maiores pecados praticados por quem a gente ama. Mas quando a gente está falando de uma criança que a gente ainda não conseguiu construir esse amor de uma forma muito sólida, existe o risco muito grande de falar, eu não dei conta, não dá, não consegui. Né? E é triste, porque numa situação como essa, a criança, prioridade absoluta, sai muito machucada, a família também. É uma sensação de fracasso para todo mundo, revitimizante para todo mundo. Então, eu só queria trazer essa reflexão. Quando os casais forem acionados para uma adoção, convém que não se tenha pressa, que se faça as coisas com cuidado, que se invista nesse fortalecimento desse vínculo, no conhecer melhor um ao outro, nessa relação positiva, porque na hora que as coisas, quando estiverem finalmente juntos, se tiver que enfrentar alguma adversidade muito grande, enfrentarão com amor, porque está consolidado. Né? Então, procurar saber todo o suporte, direito do casal adotante saber todo o histórico de saúde, pedagógico, escolar, tudo que tiver de informação importante da criança, tem que exigir que seja os prontuários de atendimento da criança no hospital, no CAPS, no psicólogo, é direito do casal. Então, ter transparência em relação a todo o histórico da criança de saúde física e mental, questão lógica, todo o contexto dessa criança e fazer uma aproximação com muito amor, com muita paciência e com muito carinho, sem pressa, para que aí eu garanto, por experiência própria, que as possibilidades de não dar certo e esse estágio de convivência acabar sendo traumático para todo mundo é reduzido bastante. Tá. Eu já vi alguns entendimentos de alguns juízes, né? Gente, tá dando calor. E eu tô ficando com frio. Gente, tá dando calor. Vamos lá. Já vi alguns juízes, né? Nesse caso, quando a família substituta desiste da criança, né? De adotar aquela criança durante o estágio de convivência, já vi até isso, não sei se é possível, né? Dessa criança pedir alimentos para esses possíveis pais, né, esses pais que estavam com ele lá no estágio de convivência. Então, é possível essa criança que foi devolvida, né, para o abrigo, pedir alimentos contra esses pais? Me perdoa, contra os pais biológicos ou contra o casal que devolveu antes da hora? Contra o casal que devolveu, na época, durante o estágio de convivência.
O contexto, na verdade, nossa, é muito complexa essa pergunta, porque depende muito do contexto, né? Eu brinco, eu já vi de um tudo. Já vi de um tudo, né? Quando eu penso que eu já vi de tudo nessa vida, vem mais. Eu compreendo com os contextos e as situações que aparecem. Mas, assim, o que eu posso dizer é... são muitos fatores para se levar em conta, né? A idade dessa criança, quanto tempo houve essa convivência, as circunstâncias dessa convivência. Eu já tive situações em que houve a devolução, né? Mas foi dentro de um contexto que eu não vislumbrei nenhuma situação. Por isso que eu falo, são muitos fatores, é muito complexo. Em que devolver. Varia de cada caso, né? Todo mundo sofreu demais, mas assim, mas já teve caso que não é nem questão de pedir alimentos. Né? Eu entrei com ação com danos morais, com tudo que eu podia, porque foi algo absolutamente cruel o que aconteceu. Caso muito grave, né? Não convém eu detalhar aqui. Mas assim, é muito caso a caso. Então, tecnicamente, pode sim devolver, porque o estágio de convivência é para isso, é para ver se dá certo. E o que eu trago aqui para reflexão é, né? Não vamos olhar para isso como vou fazer um estágio de convivência com um peixinho que eu comprei na feira dentro do aquário. Não é a mesma coisa. Então, o que envolve é muito sério, né? Envolve relações afetivas muito complexas, envolve uma esperança numa criança, envolve um afeto que tenta ser construído, envolve uma nova rejeição, retorno para o abrigo. A criança voltar para o abrigo era melhor que nunca tivesse saído, porque é muito prejuízo para a criança o retorno para o abrigo. Então, volta a reflexão. Sim, é possível pedir danos morais, pedir alimentos, pedir tudo, dependendo do contexto ser mais gravoso ou não. Mas aí, retomando aquela conversa de cuidado na hora de levar essa criança para casa, né? Cuidado, sem pressa, sem altas expectativas, uma construção gradativa do vínculo. Tá. E a família biológica tem acesso às informações da família que está adotando? Porque muita gente tem medo. Eu vou adotar da mesma cidade, amanhã a mãe bate na porta. O que acontece é que numa cidade pequena como Porto Feliz, gente, eu morei aí 10 anos, né? Eu brincava assim, gente, aqui todo mundo é no mínimo, mas no mínimo amigo do outro, vizinho, no mínimo. Porque assim, já é a família, é o primo, do meu irmão, do meu tio, do vizinho, é uma loucura, todo mundo se conhece. Então, na verdade, numa cidadezinha pequena, como Porto Feliz, eventualmente, o sigilo não consegue ser garantido, porque às vezes os pais reconhecem a criança, ou alguém conta, ou alguém fala. Mas, assim, juridicamente, no processo... No processo, não. Sigilo total. Não tem acesso de forma alguma. E a criança tem acesso às informações da família biológica, se ela quiser? Após os 18 anos, artigo 48 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Entendi. Antes disso, se os pais adotivos quiserem, eles podem. Por exemplo, a criança, às vezes, eu tive um caso de uma cliente que pode. E a menina está na crise dos 15 anos e falou que quer conhecer a família. Né? Um exemplo aí, quer conhecer a família. A mãe me procurou, eu falei, eu posso procurar informação. Então, os pais, né, adotivos podem também procurar saber informações da família biológica, caso a criança tenha interesse. Sim, o direito, aí vamos lá, artigo 48 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê o direito da criança de ter acesso a toda a sua origem biológica a partir dos 18 anos de idade. Direito após os 18 anos de idade. É óbvio que antes disso, antes da maioridade, está sob o poder dos pais adotivos, e isso pode ser feito de forma conjunta. Sobre isso, aliás, eu faço questão de falar, né? Tá aí, da mesma forma como a gente estava conversando no começo, de superar o estigma, de superar aquele preconceito que existe contra a gestante que quer entregar o filho para adoção, com aquele julgamento, com aquele preconceito, Da mesma forma, a gente precisa revisitar conceitos, né? Revisitar. Qual é esse conceito que eu julgo fundamental? É esse, entre aspas, ciúme eventual da família biológica, da família adotiva em relação à família biológica. Falei ciúme, uma palavra besta, mas assim, existe um ranço que acompanha isso, um medo. Vai me trocar, vai ser ingrato por não me querer mais e vai querer voltar para a biológica depois de tudo que eu fiz. Isso é o pior. É a pior coisa que uma família, que pais que adotaram uma criança pode fazer para o seu filho
tratar a família biológica dessa criança como tabu, né? Como algo Uhum. negativo, como algo que não pode ser conversado, não pode ser falado e que tem que ser escondido ou jogado para baixo do tapete. Ter acesso às informações, isso faz parte. Aí psicólogos podem vir aqui conversar, já sei que já vieram e podem Falar. de uma forma muito mais profunda, mas assim, saber sobre a sua identidade, sobre a sua origem é fundamental na construção da personalidade de uma pessoa. Então, por mais, e não significa em hipótese nenhuma falta de amor à família com quem onde essa criança se reconhece como parte integrante. Não é falta de amor, é necessidade de saber das suas origens para completar a sua própria identidade, para se entender dentro daquele mundo em que está. E aí eu falo isso com absoluta tranquilidade. O meu irmão Daniel, que está me assistindo, porque ele já mandou um oi para mim. Meu irmão Daniel, amor da minha vida, ele é adotivo e travou. Uhum. Voltou? O meu irmão, voltou. Ele chegou um momento em que ele falou: eu quero saber quem é a minha família biológica, né? E é interessante porque é natural que os pais biológicos às vezes balancem, os pais adotivos balancem um pouco nessa decisão do filho. Quando eu quero, dói, às vezes dói um pouco. Não deveria doer, né? É fácil falar, é difícil viver, mas é de extrema importância que compreendamos a importância disso para o nosso filho e apoiamos o nosso filho nessa busca pela sua identidade. Se depois dos 8 anos é direito, pode reabrir o processo e ver a informação sem nenhum tipo de problema. Antes dos 18 vai ser uma decisão conjunta da família adotiva com o filho adotivo. E aí essa decisão vai ser conjunta, às vezes subsidiada por um apoio psicológico que a família participa, o psicólogo que o filho vai, e aí vai ser uma decisão conjunta. Existe maturidade para isso, o momento é adequado e juntos vão decidir a melhor solução. Mas não pode ser um assunto olhado com medo, com receio, com dor no coração, com sensação de ingratidão. Isso é o pior sentimento que pode acontecer nesse momento existente. E, enfim, respondendo agora de uma forma mais objetiva a pergunta, sim, ela tem direito ao artigo 48 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá ótimo. Eu tô com medo do tempo. Que vai que a gente não grava isso, aí vão me matar, menina. Aí já viu. Eu tô empolgada. O que falta falar agora? Eu queria falar se tem diferença. Alicinha, amo vocês. Pronto, falei. Pronto. Tá vendo? Tem alguma diferença entre o filho adotivo e o filho biológico de direitos? Assim, um tem mais direito que o outro? Não, nenhuma diferença. Absolutamente igual. Tá. Aliás, muitas pessoas acabam... discriminar o filho por conta dessa origem é crime. Isso é crime, isso. Muitas pessoas criam crianças de outras pessoas, ainda mais em lugares mais longe, né, mais pobres, criam crianças de outras pessoas que se entrega, vai lá na porta e fala, fulano, cria para mim, dá a criança, né, o que a gente chama de até adoção brasileira. Como que o Ministério Público vê isso? Como que a legislação vê isso? Que eu vi casos, por exemplo, de uma mãe que entregou a criança para uma PM no meio da rua, aí a PM ficou um tempo com a criança e foi requerer a adoção, e acabou não conseguindo porque ela não estava no cadastro, né? Teria que seguir a linha, né, a fila. Como que funciona essa adoção? A mãe vai lá, entrega para uma família, e aí, como que funciona? Existe uma discussão bem profunda, bem grande, uma grande discussão no cenário internacional até, sobre a adoção aberta, né? Que é a possibilidade dos pais escolherem para quem querem entregar o filho para adoção. Isso é uma discussão mundial, né? Países que adotam essa possibilidade de você poder escolher para quem você quer entregar para adoção, e outros no Brasil como não é decisão exclusiva do Poder Judiciário, do sistema de justiça dentro daquele cadastro. Então, tecnicamente, não pode escolher entregar. Na verdade, a flexibilidade que existe em situações como essa, elas decorrem de um ou de outro fator. Então, o primeiro fator que pode existir uma certa flexibilidade dentro desse cenário é quando a mãe entrega para uma família
mas é uma família que se comprovadamente tem vínculos com a família biológica. Então, é um vizinho Uhum. que muito próximo, foram criados juntos, né? Às vezes não é da família de sangue, mas é alguém com grandes vínculos. Ah, trabalhou na minha casa, morava... Enfim, às vezes se comprova uma relação de amizade, uma relação de afeto, uma relação de muito tempo. Num contexto como esse, prestigia-se essa escolha da mãe, porque como é direito da criança ter acesso à sua origem, à sua identidade, dentro desse contexto, é uma forma de se garantir que, permanecendo naquele núcleo familiar escolhido pela mãe, ela permanecerá com acesso e contato com a sua família biológica, o que acaba sendo, além disso, às vezes na mesma comunidade, porque a gente tem que levar em conta também que, às vezes, crianças e adolescentes, eles são adotados por casais e por famílias de outras cidades. Ninguém tem noção do impacto na vida de uma criança de mudar de cidade, de uma hora para outra, é uma nova família, é uma nova casa, é uma nova escola, é tudo muito novo, é um luto imenso, é uma dificuldade, é um medo e uma dificuldade muito grande de uma adaptação. Então, muitas vezes se prestigia essa escolha da mãe por conta de uma comprovada relação da família biológica com essa família escolhida. Esse é um fator que pode flexibilizar essa impossibilidade de escolha da mãe. O outro fator são em situações já consolidadas, que a criança já está há muito tempo naquela escolha, com aquela família, não se tem vínculo nenhum, mas está há bastante tempo, e aí, no melhor interesse da criança, para não revitimizar a criança que não teve culpa disso, comprovadamente, realizando estudos sociais, psicológicos e se comprovando que a criança naquela família, ainda que entrou ali de forma irregular, mas está estável, com afeto, com bons vínculos, com todos os seus direitos atendidos, aí não tem como se retirar essa altura do campeonato a criança daquela família, né? O que eu acho que interessa para vocês de grupo de adoção saberem é que a gente tem muitas situações de verdadeira burla ao cadastro de adoção. A modinha no Brasil inteiro é, né, o pai, o cara vai, uma mulher tipo barriga de aluguel, e aí o marido vai lá e reconhece como filho na certidão de nascimento a criança que é de outra mulher. Vocês já viram isso aí em Porto Feliz? Porque isso está tendo muito em todos os lugares. Vocês já viram esse tipo de coisa aí? Não sei se isso é comum aí, mas isso acontece muito no Brasil inteiro, na verdade, porque eu tenho um grupo de promotores do Brasil e todo mundo trazendo essas histórias horríveis. Burlas, verdadeiras burlas com mentira, com o pai reconhecendo como filho algo que ele sabe que não é, mas para fins de justificar levar consigo para casa, depois a atual mulher adota, são verdadeiras burlas. Em situações como essa, que a situação chega logo ao conhecimento do sistema de justiça, as crianças, tecnicamente, a rigor, têm que ser retiradas dessa família para se prestigiar o cadastro. Não dá para se prestigiar algo feito de uma forma ilegal, até criminosa, com registro falso de nascimento, em detrimento de quem está certinho na fila há anos esperando. Prestigia-se. O que acontece é que, às vezes, chega ao conhecimento do Poder Judiciário uma situação como essa, de já estabilizada, de muito tempo. Aí não dá para você tirar mais a criança dali. Mas aí cabem inúmeras ações para cancelamento daquele registro falso do pai, crime, aí todas as ações que, como promotora de justiça, eu posso fazer, eu faço, inclusive danos morais para o fundo da infância pelo dano coletivo causado ao cadastro não observado de famílias inscritas. Então, assim, eu não estou dando ideia, não, mas eu estou só falando que existem sérias consequências. Ou perder a criança, ou responder criminalmente, administrativamente, financeiramente pela burla. Entendi. E é possível pessoa solteira, ou homossexual, ou é possível até pessoa divorciada adotar? Eu fiz várias coisas porque eu estou com medo do tempo. Pessoa solteira, homossexual, ou casal, ou solteiro, pode adotar? Pode. Nem tenho o que falar sobre isso. Pode adotar. Pode. Pode. Por exemplo, um casal que já se divorciou, eles se dão bem e eles resolveram que querem ter um filho, mas dos dois, querem adotar. É possível isso? É uma coisa esquisita. Também. O que significa essa... Assim? Não, eu já vi várias situações que às vezes o casal se inscreve junto para adoção e enquanto estão aguardando, acaba divorciando. E nesses contextos, às vezes eles falam, né? Às vezes até já adotou, tá com uma criança sob guarda, mas no meio desse caminho divorcia. E os dois querem continuar sendo pais. O que não há problema nenhum. Adotam ao final, mas eles iniciaram esse processo juntos
e aí eles adotam no final. Afinal de contas, pais Tá. biológicos também podem se separar e nem por isso o filho vai ter Lógico. filho de um ou de outro. Agora, num contexto de já começar o processo de adoção, cada um pro lado, eu tô achando esquisito. Eu nunca vi, não sei dizer se pode, se não pode, né? Estranho. Acontece às vezes também, eu já peguei alguns casos do casal, enquanto aguarda, nem recebeu criança nenhuma, mas acaba se divorciando. E aí, nesse contexto, eles são Sim, chamados para dizer se querem manter o interesse. E às vezes um deles fala, eu não quero mais, o outro quer e vai adotar sozinho, por exemplo. Isso também acontece. entendi. Tá, joia. No processo de adoção, é necessário ter um advogado para auxiliar a pessoa? O Estado fornece um advogado de graça para quem não tem condição de pagar? Como é que funciona isso? É aquilo que eu te expliquei lá atrás no comecinho, né? A adoção propriamente dito de uma criança que está liberada para adoção, portanto, os pais já tiveram destituídos do seu poder familiar, basta aquele pedido em cartório, preenche um formulário, não precisa de advogado, não precisa de nenhuma assessoria. Na verdade, é só uma consagração de uma situação sem óbice jurídico nenhum, porque a extinção do poder familiar já foi decretada judicialmente por ação da Promotoria de Justiça. Aquilo que eu falei no começo. Então, se for no Uhum. contexto de pedir a adoção após a destituição do poder familiar, é o artigo Não 63 precisa. do ECA, não precisa de advogado, é um pedido, formulário assinado no balcão do fórum. Ponto. Agora, Uhum. se é um Tá. contexto, como eu disse, que a criança precisa pedir também a extinção do poder familiar da criança, num outro contexto também que eu falei no começo, aí é uma ação normal, precisa de advogado para juizar. Tá, joia. É possível mudar o primeiro nome da criança? Por exemplo, eu vou adotar uma criança e a mãe batizou de Razezral, o nome do menino. Mariana, você está fazendo. Não vou falar nenhum nome. Né? Eu não vou falar nenhum nome, de repente eu falo o nome de alguém que tá aí vendo, aí vai pegar mal pra mim. E aí, poxa, eu quero pôr Maria no nome da criança. Entendeu? É possível mudar o primeiro nome da criança? Isso é algo super discutível também. Na verdade, tecnicamente, por lei, o prenome é imutável, né? Mas existe possibilidade de alterações, sim, desde que avaliados em contextos específicos, que isso não haverá nenhum tipo de prejuízo para a criança, a forma como ela se identifica, porque nome é parte da identidade. Então não é assim, agora, eu estou adotando uma criança de 6 anos que foi até os 6 anos chamada de Maria e agora a partir de hoje esquece, hein? Você não é mais Maria, você é Joana. Não existe, né? Uhum. É algo muito violento para aquela criança trocar o nome dela. Então, se for uma situação de bebê, uma situação assim que não haja prejuízo nenhum, ainda vá lá. Mas em contextos que a criança já se reconhece por aquele nome, não se recomenda. Os pareceres, inclusive do setor técnico do juiz, de assistentes sociais e psicólogos, de cara, eles costumam dizer isso vai ser violador, isso vai ser violento, a criança se reconhece por esse nome, né? O que eu já vi, às vezes acontece, é acrescentar um segundo nome ou mudanças pequenas. Era uma criança muito pequena, ela chamava Rayana, e aí ficou Ana, ficou um nome meio que parecido, o som era muito próximo. Situações assim que sempre com respaldo do setor técnico do juízo, assistente social e psicólogo, dizendo que nesse contexto não se vislumbra prejuízo para essa alteração do nome. Então vai depender de qual nome quer mudar, é uma mudança radical, é uma mudança mais sutil, Uhum. a idade da criança, ela se reconhece por esse nome, tudo isso vai ser levado em conta. Tá, joia. Gente, eu teria conversas mil para fazer com você, Renata.